O uivo gélido rasgou a névoa densa, ecoando o desespero de Elara. Ela tropeçou, a neve fofa engolindo seus pés enquanto o lobo cinzento, seu guia silencioso, avançava implacável. Seus pulmões ardiam, mas não havia tempo para fraqueza. O castelo, prometido como refúgio, era uma silhueta distante contra o céu opressor. Uma noite fria do último mês de inverno envolvia o reino de Licanos. A história que se desenrolaria ali cobriria os próximos meses de geada e aflorescimento. O reino de Licanos, com seu majestoso castelo de pedra escura, erguendo-se sobre as terras nevadas, era o coração do poder Alfa. A leste, a floresta sombria se estendia perigosa, fronteira com clãs renegados. Longe dali, entre picos congelados, jazia a aldeia de pedra, lar de memórias dolorosas para Elara. Neste mundo, o poder era uma moeda de sangue. Os Alfas, senhores da chama primordial, possuíam força sobre-humana, sentidos aguçados e uma capacidade ímpar de comandar um elemento, embora limitada. Esta chama, uma força vital, os tornava dominantes. Mas tinha um custo. Cada manifestação exauria sua essência. O uso excessivo levava à exaustão e dor, podendo ser fatal. Abaixo deles, betas e ômegas formavam o restante da sociedade. Os ômegas, especialmente as fêmeas, eram frequentemente vistos como frágeis e subjugados. Muitas vezes eram peões para fortalecer linhagens através de casamentos arranjados. A opressão era um fantasma constante para muitos. No grande salão do castelo, o rei Kaelen Volkov sentava em seu trono talhado em rocha vulcânica. Cabelos cor da noite sem brilho emolduravam um rosto austero. Seus olhos de âmbar queimado pareciam absorver a luz, e uma cicatriz fina cruzava sua sobrancelha esquerda, dando-lhe um ar perigoso. Ele era a personificação da lei e da ordem. Seu corpo, moldado por anos de treinamento brutal, exibia a força da chama primordial que queimava em suas veias. Mas por trás da fachada de pedra, um medo antigo corroía sua alma, falhar em proteger seu povo. A imagem de sua mãe Ômega, morta em um ataque cruel de um clã rival quando ele era jovem, assombrava seus sonhos. A perda aprofundou sua convicção de que emoções o tornavam fraco. Kaelen vivia para o dever, sua rotina uma dança fria entre estratégia e combate. Os recentes ataques na fronteira da Floresta Sombria, liderados pelo insidioso Lord Valerius, eram sua mais nova batalha. Ele precisava de paz, de um herdeiro forte para garantir a continuidade da linhagem e a segurança do reino. Mas ele também precisava de algo que seu coração congelado não ousava reconhecer: cura. Elara, com sua pele pálida como neve e longos cabelos vermelhos como brasas, era um contraste vibrante com a paisagem cinzenta. Seus olhos de um verde profundo, quase musgo, carregavam uma tristeza antiga, um eco de uma vida de fuga. O lobo ao seu lado uivou suavemente, empurrando-a para frente, sentindo a urgência de sua jornada. Seu maior medo era seu próprio dom, uma maldição disfarçada. Elara era a última guardiã elemental do gelo, uma linhagem quase extinta, e seu segredo era um peso insuportável. Aos 7 anos, na aldeia de pedra, tentando salvar um filhote de corvo ferido de um inverno particularmente brutal, seu poder herdado se manifestou pela primeira vez. Uma aura gélida emanou dela, congelando a umidade do ar e criando uma fina camada de gelo que protegeu o filhote. Mas o gelo também se espalhou incontrolavelmente por um breve momento, assustando a todos e marcando-a como uma aberração. Desde então ela fugia, sempre à sombra, lutando pela sobrevivência. O que ela queria era um lar, um lugar onde não precisasse esconder quem era.
O que ela precisava era aceitar seu poder e talvez, apenas talvez, encontrar alguém que a visse além do medo. Escondido sob suas roupas esfarrapadas, um medalhão de prata envelhecida repousava em seu pescoço. Cerca de 2 centímetros de diâmetro, um lobo correndo, seus olhos 2 pequenas safiras, era gravado em alto relevo na frente. No verso, símbolos antigos e esquecidos. Era um elo, um marcador de destino, passado de mãe para filha em sua linhagem, e o lobo que a guiava parecia reconhecê-lo. Uma brisa gelada sutil emanou das pontas dos seus dedos quando ela agarrou o medalhão, uma manifestação imperceptível do poder que corria em suas veias. Lord Valerius, um alfa de um clã rival, buscava o trono de Caelen. Ele acreditava que o reinado de Caelen era fraco, manchado pela moleza e pela falta de um herdeiro legítimo. Sua motivação era a pura ambição, o desejo de unificar os reinos sob seu punho de ferro, custe o que custar. Valério já havia espalhado seus informantes por toda parte, inclusive no conselho de Caelen, esperando-se o momento certo para o golpe. A neve chicoteava o rosto de Elara quando ela finalmente avistou os portões do castelo. O lobo parou, uivando um chamado agudo que perfurou o silêncio congelado da noite. Guardas apareceram, suas lanças erguidas. Caelen, alertado pelo som incomum e pelos recentes ataques na fronteira, emergiu, seu porte imponente sob a armadura de batalha. Seus olhos âmbar fixaram-se na figura frágil e na fera ao seu lado. Uma onda de curiosidade, algo raro para ele, o atingiu. Enquanto os guardas se aproximavam, Elara desabou, exausta. O medalhão de lobo, soltando-se da gola rasgada de seu vestido, brilhou fracamente contra sua pele pálida, sob a luz das tochas. Caelen sentiu um puxão. Não era apenas o frio cortante do inverno, era algo mais. Algo que reverberava em sua própria chama primordial, uma marca familiar. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Algumas horas depois, Elara despertou. A cabeça latejava, os músculos gritavam em protesto. O cheiro de ervas e a maciez de um colchão de plumas, um luxo esquecido, a envolveram. Estava em uma câmara aquecida. As paredes de pedra escura do castelo de Lícanos, o refúgio prometido, a protegiam do frio lá fora. O lobo, seu guia fiel, não estava ali. Um medo gelado agarrou seu peito. Instintivamente sua mão buscou o medalhão. O lobo de prata repousava em seu pescoço, frio ao toque, mas presente. A porta rangeu e uma figura idosa entrou. Era uma mulher de cabelos brancos puxados para trás em um coque apertado, os olhos cinzentos marcados por rugas de preocupação, mas também de uma inteligência afiada. Seu porte era de autoridade suave, as mãos calejadas pela lida com o sofrimento alheio. Ela se apresentou como Maeve, a curandeira mestra do castelo. Sua voz era calma, mas firme. Você está segura, criança? Descanse. O rei virá em breve. Maeve observou a palidez incomum de Elara e o tremor quase imperceptível em suas mãos. Uma inquietação que não parecia vir apenas do cansaço. A curandeira mestra, por sua vez, sentia uma estranha corrente de ar frio sempre que Elara parecia mais aflita, um detalhe sutil que anotou em sua mente experiente. Sua motivação era manter a saúde e a paz no castelo. Elara mal teve tempo de assimilar as palavras quando a porta se abriu novamente. Caelen Volkov entrou, sua presença preenchendo o quarto. A armadura foi trocada por vestes escuras, mas o porte imponente e o ar de perigo permaneciam. Seus olhos âmbar encontraram os dela. A curiosidade inicial foi substituída por uma cautela calculada, um rei avaliando uma peça inesperada em seu tabuleiro. Você é Elara, Caelen afirmou.
sua voz grave como que troar de montanhas. Não era uma pergunta. De onde veio? Por que o lobo a trouxe aos meus portões? Elara engoliu em seco. O medo de ser descoberta, de ser rotulada novamente como aberração, lutava com a exaustão e a necessidade desesperada de segurança. Ela apertou-lhe o medalhão, que pareceu esquentar levemente sob seus dedos. Eu fugi, majestade, de clãs rivais. O lobo, ele sempre me guiou. Ela mentiu sobre o motivo real, mas a fuga era real. Eu busco um lar, um lugar para estar segura. Kaelen a estudou, o silêncio pesado. A cicatriz sobre sua sobrancelha vincou. Segura? Ninguém está completamente seguro em Licanos, criança. Não agora. Seus olhos se desviaram para a janela, onde a escuridão da floresta sombria se estendia. Valerius tem se tornado mais audacioso. Seus ataques não cessam. A menção do nome do inimigo carregava um peso pesado em seus ombros. O rei se aproximou da cama, sua sombra alta a cobrindo. O que há com este medalhão? Ele apontou para o objeto. Elara sentiu um arrepio. É de minha mãe, ela murmurou, sentindo uma pontada de tristeza, as memórias da aldeia de pedra, agora mais distantes do que nunca. Ela não revelou a história completa de sua linhagem, nem os símbolos esquecidos no verso. Senti algo quando já vi, Kaelen confessou, sua voz um pouco mais suave, mas ainda carregada de um peso antigo. Uma ressonância e isso minha própria chama. Uma marca familiar mais distante. Ele estendeu a mão não para tocá-la, mas para indicar o medalhão, como se tentasse decifrar seu próprio sentimento. Foi um momento de vulnerabilidade rara para o rei, uma fresta em sua fachada de pedra, um reconhecimento do puxão que sentira. Elara, por sua vez, sentiu uma estranha conexão, percebendo que ele, apesar de sua força, também carregava seus próprios fardos pesados, embora de natureza diferente. O medo em seu peito diminuiu um pouco, substituído por uma fagulha de empatia. O conflito interno de Elara ressoava com a visão do rei, a necessidade de segurança contra o medo de que seu dom a condenasse. Ela desejava confiar, mas o preço de sua verdade poderia ser alto demais. Kaelen, por outro lado, lutava com seu próprio código de dever. Sua razão clamava por cautela e desconfiança diante de uma estranha, mas a inexplicável atração do medalhão e a fragilidade dela apelavam para algo mais profundo, algo que ele havia enterrado com a perda de sua mãe. Você ficará no castelo. Kaelen decidiu, a voz voltando à sua habitual autoridade, sob a supervisão de Maeve, até que sua história possa ser verificada. Sua decisão, embora pragmática, era um risco. O conselho, ele sabia, não veria com bons olhos a acolhida de uma ômega desconhecida em tempos tão incertos. O medo de falhar em proteger seu povo, sua maior fraqueza, o impelia à ordem, mas o medalhão e a estranha conexão que ele sentia o empurravam para uma direção desconhecida. Elara acenou, a gratidão e o alívio lavando-a, apesar do medo persistente. Ela sabia que estava sob um escrutínio constante. Enquanto Kaelen se virava para sair, um conselheiro, Ainar, de barba rala e olhos astutos, parou na porta. Majestade, já há sussurros. Ainar começou, sua voz baixa e insinuante. Uma estranha nos portões em tempos de guerra. Não é prudente. Ainar, um homem ambicioso e um dos muitos que Valerius havia subornado, queria ver a discórdia, não a paz. Ele buscava minar a má autoridade de Kaelen e pavimentar o caminho para Valerius, e a presença de Elara era uma ferramenta perfeita. Kaelen apenas lançou um olhar glacial sobre Ainar, silenciando-o. Minhas decisões são minhas, conselheiro. Ele saiu, a porta se fechando com um baque surdo. Maeve se aproximou de Elara,
um olhar compreensivo, mas também preocupado em seus olhos. Teremos muito trabalho, criança. O castelo tem olhos e ouvidos em toda parte. Elara sentiu o medalhão aquecer novamente em seu peito, uma pulsação suave. Ela estava segura por enquanto, mas a dança perigosa entre o segredo e a sobrevivência apenas começara. Lá fora, a neve voltava a cair, branca e implacável, prometendo um inverno longo. O que Kaelen faria com ela? O que ela faria para sobreviver? O temor cresceu em seu peito, misturado com uma estranha e nova determinação. 2 semanas se passaram desde a chegada tempestuosa de Elara ao castelo de Licanos, e o ar gélido do último mês de inverno teimava em envolver as muralhas de pedra escura. Elara permanecia na câmara aquecida, agora menos um refúgio e mais uma prisão de conforto. O lobo, seu guia silencioso, não reaparecera, e a ausência pesava. Seu medo de ser descoberta como guardiã do gelo lutava contra a crescente necessidade de ser útil, de provar seu valor. Ela observava a agitação dos servos e guardas, a tensão silenciosa que permeava o castelo, ecoando a sombra da floresta sombria a leste. Maeve, a curandeira mestra, havia se tornado uma presença constante. Seus olhos cinzentos, astutos e gentis pareciam ver através das mentiras de Elara. Ela a ensinou sobre ervas medicinais, sobre a organização do castelo e sutilmente sobre os fardos que Kaelen carregava. Elara, por sua vez, a ajudava como podia, limpando, organizando. Seu medalhão de lobo, que sempre repousava em seu pescoço, esquentava levemente sempre que Maeve tocava em algum ponto sensível de sua história, ou quando Kaelen se aproximava. Kaelen Volkov, por outro lado, mantinha uma distância calculada. Seus deveres como rei o consumiam, reuniões com o conselho, patrulhas na fronteira, estratégias contra Valérios. Ele observava Elara de longe, seus olhos âmbar avaliando cada movimento. A curiosidade inicial se transformara em uma vigilância cautelosa. O puxão que sentira pelo medalhão ainda o intrigava, uma anomalia em seu mundo regido pela lógica e dever. Ele sentia a crescente pressão dos conselheiros, especialmente de Einar, que não perdia uma oportunidade para destilar veneno. A presença de uma ômega desconhecida apenas enfraquece nossa posição, majestade. Einar sibilou durante uma reunião do conselho. Sua barba rala mal conseguia esconder um sorriso presunçoso. Os sussurros já voam para Valérios. Ele dirá que você está distraído, fraco. Kaelen permaneceu impassível, a chama primordial em suas veias pulsando com irritação contida. Minha força não é medida por fofocas, conselheiro. Concentre-se nos ataques de Valérios. O conflito interno de Elara crescia. Ela desejava ser mais do que um fardo, uma protegida silenciosa. O medo de revelar seu dom a paralisava, mas a sensação de impotência era esmagadora. Certa manhã, enquanto ajudava Maeve a preparar ungüentos, uma comoção tomou conta do pátio. Gritos de alarme e o barulho de botas pesadas ecoaram. Um guarda, seu rosto pálido e ensanguentado, cambaleou para dentro, apoiado por outros 2. Ataque! Na patrulha da fronteira! Um grupo grande de Valérios. Ele desabou, com um corte profundo no flanco. O pátio virou um caos. Kaelen irrompeu de suas câmaras, armadura já parcialmente vestida, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Ele bradou ordens, e os guerreiros alfa se prepararam para a retaliação. Elara viu o desespero nos olhos dos guardas feridos, a bravura e o peso da responsabilidade nos ombros de Kaelen. Seu coração acelerou. Ela correu até o guarda ferido. Maeve já estava lá, mas a extensão do ferimento era grave. Um filete de ar gelado emanou de Elara,
quase imperceptível, enquanto ela observava-la ferida. Seu dom clamava para ser usado, para atenuar a dor, para estancar o sangramento. Ela fechou a mão no medalhão de lobo que queimava em seu peito um chamado ancestral. Kaelen, passando apressado, seus olhos fixos na fronteira, notou a aura pálida de Elara, a intensidade em seus olhos verdes, a mão apertando ele o medalhão. Ele parou uma fração de segundo, sentindo o puxão, um reconhecimento sutil daquela mesma força que sentira antes. Mas o dever o chamava para ir à batalha iminente. Enquanto a maioria dos alfas se preparava para ir para que floresta sombria em busca dos atacantes, Elara tomou uma decisão arriscada. Ela se aproximou de Maeve. "Deixe-me ajudar", ela sussurrou, a voz carregada de uma determinação nova. Eu tenho uma forma, com o frio." Maeve a encarou, os olhos cinzentos arregalados. Ela sentira os leves calafrios quando Elara estava angustiada, mas não esperava uma confissão tão direta. O medo e a preocupação se misturaram em seu rosto, mas a urgência da situação era clara. "Você sabe o risco, criança?" Elara apenas assentiu, seu olhar firme. Seu maior medo, seu dom, agora era a única coisa que poderia ser útil. Com a permissão tácita de Maeve, Elara colocou a mão, quase tremendo, sobre o flanco ferido do guarda. Uma fina camada de gelo se formou delicadamente sobre a ferida, estancando o sangramento e diminuindo o inchaço. O guarda suspirou em alívio, a dor amenizada. Era um uso controlado, uma pequena manifestação, mas que exauria sua energia rapidamente. Kaelen retornou horas depois, coberto de fuligem e sangue dos inimigos. A batalha fora vitoriosa, mas o custo era alto. Quando entrou no salão médico, viu Elara ao lado de Maeve, pálida e exausta, mas com um brilho de propósito nos olhos. O guarda ferido estava estável, seu semblante mais calmo. "Ela ajudou, majestade?" Maeve explicou, a voz baixa, mas firme, sem revelar a natureza exata da ajuda. Seu toque tem um efeito calmante nas feridas. Os olhos âmbar de Kaelen se fixaram em Elara. Ele sentiu o ar frio ao redor dela, mais forte agora que ela estava exausta. O medalhão de lobo em seu pescoço brilhava com uma luz fraca, quase imperceptível. Aquilo não era apenas um toque calmante. Kaelen se aproximou, sua sombra cobrindo-a. "Você está mais pálida do que a neve fresca, Elara", ele disse, sua voz grave. Não havia raiva, mas uma indagação profunda. Elara ergueu o olhar, o medo e a exaustão lutando. Ela viu nos olhos de Kaelen não a condenação que esperava, mas uma curiosidade intensa e um resquício de algo mais suave, algo que ela não sabia nomear. O medalhão pulsou novamente um calor reconfortante em sua pele. Naquela noite, Kaelen a chamou à sua câmara. Não era o grande salão, mas um espaço mais íntimo, iluminado por uma lareira crepitante. A atmosfera era pesada, com o cheiro de madeira e a sombra da guerra. "O que você esconde, Elara?" Kaelen perguntou, sua voz baixa. "Aquele gelo, eu o senti." Minha chama primordial reagiu a ele. Elara sentiu seu mundo desmoronar, mas a força de sua decisão pela manhã a impulsionava. Ela agarrou o medalhão. "Eu sou uma guardiã elemental do gelo", ela confessou, a voz quase um sussurro. "A última, meu poder, ele é uma maldição." Ela contou sobre a aldeia de pedra, sobre o filhote de corvo, sobre a fuga constante. Kaelen a ouviu em silêncio, a cicatriz em sua sobrancelha vincada. A menção de sua mãe Ômega, morta em um ataque, ecoou em sua mente. Ele sabia o que era carregar um fardo, um segredo, um medo profundo. A maldição dela era o que ele mais temia, a fraqueza, a diferença, mas a bravura dela em confessar, em usar seu dom para ajudar,
ressoou com algo profundo dentro dele. Ele viu não uma aberração, mas uma alma quebrada, com uma força latente. Meu povo, Kaelen começou a voz áspera. Eles temem o diferente. Valerius usaria isso contra nós. Eu só quero um lar, Elara suplicou, as lágrimas escorrendo, um raro momento de total vulnerabilidade. Um lugar onde não precise esconder quem eu sou. O rei estendeu a mão não para tocá-la, mas para erguer o medalhão, observando as safiras nos olhos do lobo. Os símbolos no verso, ele murmurou, parecem antigos, de uma era esquecida antes dos alfas reinarem absolutos. Há lendas de um tempo em que os elementos eram mais fortes, mais independentes, antes da chama primordial se tornar dominante. Ele a olhou. Talvez não seja uma maldição, Elara. Talvez seja algo mais. Kaelen, o rei de pedra, o homem que enterrava suas emoções, sentiu um vislumbre de cura para suas próprias feridas antigas. A vulnerabilidade de Elara, seu medo, refletia o seu próprio. Ele viu nela não uma fragilidade, mas uma coragem que desafiava sua própria lógica de que emoções eram fraqueza. Os ataques de Valério se intensificaram. Kaelen disse, sua voz agora carregada de preocupação e um estranho senso de companheirismo. Ele enviou um desafio formal, Majestade. Quero o controle da fronteira. Um combate aberto em 5 dias. Elara sentiu um arrepio gélido que não vinha do seu poder. Kaelen olhou para o medalhão, depois para ela, a expressão pensativa. Você e seu dom podem ser mais importantes do que imagino. A confiança de Kaelen na proteção de seu reino era inabalável, mas agora uma nova e estranha variável surgia. Lá fora a neve voltou a cair, cobrindo o reino em um manto branco e ameaçador. O duelo se aproximava, e com ele um perigo que testaria não apenas a força de Kaelen, mas também a recém-nascida confiança entre ele e Elara. O que significava aquele medalhão e como o poder de Elara se encaixaria nesse conflito. O futuro do reino de Licanos estava pendurado por um fio gelado. 3 dias se passaram desde a confissão de Elara e a iminente ameaça do duelo. A neve continuava a cair sobre o reino de Licanos, cobrindo os telhados do castelo de pedra escura com um manto gelado. Elara ainda estava na câmara aquecida, o aroma de ervas persistindo no ar. Seu lobo não havia voltado, mas a ausência parecia menos dolorosa agora, substituída por uma determinação gélida. O medalhão de lobo em seu pescoço pulsava com um calor sutil sempre que seus pensamentos se voltavam para Kaelen e o perigo que se aproximava. Seu conflito interno clamava. O medo de ser uma aberração, de que seu poder a condenasse, lutava com a necessidade ardente de ser útil, de proteger o que restava de sua esperança de um lar. Ela havia visto o peso nos ombros de Kaelen, o fardo de um rei lutando pela sobrevivência de seu povo contra Valérios e seus clãs renegados da Floresta Sombria. Os ataques na fronteira continuavam, pequenos escaramuças que drenavam as forças do reino. Kaelen Volkov estava imerso nos preparativos para o duelo. A voz de Valérios, carregada de escárnio, ecoava em seus pensamentos. Covarde, Kaelen! Não há herdeiro, não há futuro. O reino é fraco. O rei passava horas no pátio de treinamento, suas vestes escuras ensopadas de suor, desferindo golpes precisos contra manequins de madeira. A chama primordial em suas veias era um fogo consumidor, mas a memória de sua mãe, a perda, a mantinha sob uma armadura de gelo emocional. Ele observava Elara de longe, a ômega de cabelos vermelhos, sentindo o puxão inexplicável do medalhão. Era uma perturbação em sua ordem, uma peça fora do lugar. Mas havia algo em sua coragem, na forma como seu poder, aparentemente uma fraqueza, se manifestava para o bem.
Maeve, a curandeira mestra, notava a agitação em Elara. Você se preocupa com o rei, criança? Ela perguntou enquanto Elara moía ervas medicinais, seus movimentos mais firmes agora. Os olhos cinzentos de Maeve eram penetrantes. Ele carrega um fardo pesado. Um rei forte deve ter um coração de pedra, mas até a pedra se quebra sob pressão. A curandeira Cocaé havia percebido que o gelo de Elara não era apenas uma defesa, mas uma ferramenta. Sua motivação era a proteção da vida, e Elara poderia ser uma nova esperança. Naquela mesma tarde, Einar, o conselheiro astuto, parou Kaelen no corredor. Seus olhos pequenos e traiçoeiros brilhavam. Majestade, Valérios não é tolo. Ele sabe que a sua hóspede está no castelo. Os sussurros de um novo elemento na corte se espalham. Ele usará isso contra o senhor. Einar queria ver Kaelen hesitar, duvidar, para que a ascensão de Valérios fosse mais fácil. A raiva borbulhou em Kaelen. Valérios tem mais com aquilo que se preocupar do que com fofocas. Ele retrucou, a voz baixa e perigosa, a cicatriz em sua sobrancelha quase branca de tensão. Elara ouviu a conversa, escondida em um nicho. O medalhão de lobo aqueceu contra sua pele, um chamado. Kaelen precisava de ajuda. Seu medo era real, mas a chance de fazer a diferença era um fogo que a consumia. Mais tarde, Kaelen estava em seu escritório, a luz bruxuleante da lareira dançando sobre mapas estratégicos. Um punhal afiado repousava em sua mão, seu peso familiar. A porta rangeu suavemente. Elara entrou, seus olhos verdes fixos nele. Majestade, ela começou, a voz embargada, mais firme. Eu sei que o duelo se aproxima, e eu tenho um dom. Kaelen ergueu o olhar, seus olhos âmbar avaliando-a. Eu posso usar meu gelo, de uma forma que Valérios nunca esperaria. Ele largou o punhal, o som metálico ecoando. Seu poder é uma fraqueza, Elara. Se Valérios souber, ele a usará contra você, contra nós. A voz dele era áspera, o medo antigo da fraqueza, da perda, endurecendo-o, não como uma arma aberta. Ela suplicou, dando um passo à frente, mas como uma distração, uma barreira temporária. Eu posso congelar o chão, criar neblina densa, confundir seus movimentos. Posso comprar tempo, dar ao Senhor a vantagem. Ela descreveu com paixão, sua voz se tornando mais forte, as mãos gesticulando. Era um momento de profunda intimidade emocional, uma confissão de intenção, um oferecimento de seu maior segredo como um sacrifício. Ela não pedia para lutar, mas para ser um escudo. Kaelen a estudou, o silêncio pesado preenchendo o quarto. Ele via a determinação em seus olhos, não o desespero. O medalhão em seu pescoço parecia brilhar com uma luz própria, quase pulsando em sincronia com o ar gelado sutil que emanava dela. Ele estava dividido. Sua razão, forjada na dor da perda e na disciplina do dever, gritava para recusar. Uma ômega com um poder desconhecido no meio de um duelo vital? Era insano, mas seu coração, aquele que ele tanto lutara para congelar, sentia o eco de sua própria dor na dela, a vontade de proteger. Ele viu nela não a fraqueza de sua mãe, mas uma força resiliente. Os alfas nunca permitiriam, ele murmurou, quase para si mesmo. Uma guardiã elemental. As lendas falam de poder descontrolado. Isso pode ser um golpe fatal para a minha reputação, para a confiança do conselho. Ele temia que Einar usasse isso como prova de sua fraqueza. Eu serei cuidadosa. Elara insistiu. É um risco, eu sei, mas também pode ser a nossa única vantagem. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Eu não quero ser um fardo. Eu quero um lar, e para ter um lar preciso ajudar a protegê-lo.
Kaelen fechou os olhos por um instante, sentindo a reverberação da chama primordial em suas veias, um puxão em direção àquele poder gélido e estranho. Ele abriu os olhos e pela primeira vez a olhou sem a máscara do rei, mas com a vulnerabilidade de um homem que sentia o peso do mundo. O risco é imenso, Elara. Não apenas para mim, mas para você. Seus poderes podem ser expostos. Valérios a caçaria. Então é um risco que eu estou disposta a correr, ela respondeu sem hesitar. Majestade, por favor. O silêncio engoliu as palavras. Kaelen se levantou, caminhando até a janela, observando a neve que caía sobre a floresta sombria. A fronteira com os clãs renegados de Valérios era uma ferida aberta. A chama primordial era dominante, sim, mas talvez precisasse de um complemento, algo que a lenda sussurrava ter sido perdida. Ele se virou. O rosto de Elara, pálido, mas agora corajoso, refletia a tempestade dentro dele. Valérios espera apenas um alfa no duelo. Kaelen disse, sua voz carregada de uma decisão pesada. Se você vier, será escondida. Sua presença deve ser um segredo, Elara, até o último momento. E se algo der errado, as consequências serão suas. Ele estava quebrando suas próprias regras, sua lógica de ferro. A confiança que ele depositava nela era um abismo que ele, Kaelen, o rei, nunca imaginou cruzar. Mas a imagem de sua mãe, a dor da fraqueza, o impelia. Ele precisava de toda a vantagem possível. E talvez, apenas talvez, este gelo não fosse fraqueza, mas um elo perdido. Elara assentiu, um alívio misturado com um terror gélido percorrendo-a. O medalhão de lobo esquentou, não mais com uma pulsação sutil, mas com um calor que parecia se espalhar por todo o seu ser, um fogo em meio ao gelo. Ela estava se colocando em perigo extremo, mas estava finalmente agindo. Ela estava usando seu dom para um propósito maior do que a sua própria sobrevivência. Ainda restavam 2 dias para o duelo. A neve continuava a cair e, com ela, o destino de Lícanos e de Elara. O que aconteceria se Valérios descobrisse seu segredo? Kaelen havia confiado nela, mas seria suficiente para resistir à maré de seu próprio povo e à brutalidade do inimigo. O castelo estava em silêncio, mas sob as muralhas a tempestade estava apenas começando. Na véspera do duelo, uma geada mais espessa do que o normal cobriu o reino de Lícanos. O castelo de pedra escura erguia-se imponente, mas a tensão era palpável nas muralhas, perto da fronteira com a floresta sombria. Elara estava em sua câmara, o cheiro de ervas quase dissipado, substituído pelo ar pesado de antecipação. Seu lobo ainda não havia retornado, mas a solidão era amenizada pela responsabilidade que ela abraçara. O medalhão de lobo em seu pescoço pulsava um calor constante, quase um batimento cardíaco, um eco de sua crescente determinação. O conflito interno de Elara, o medo de ser descoberta como aberração, lutava agora com a força de sua decisão. Ela havia se oferecido. Não havia como voltar atrás. Em suas mãos pálidas, ela treinava movimentos sutis, uma leve brisa gélida emanando da ponta de seus dedos, invisível, controlada. Ela precisava ser útil, provar a Kaelen que a confiança dele não era em vão. Kaelen Volkov, por sua vez, sentia o peso do reino em seus ombros. A aceitação da ajuda de Elara, uma ômega com um poder lendário, era um risco que ele nunca imaginou correr. Sua mente, moldada pela crença de que emoções eram fraqueza, agora se via confrontada pela coragem silenciosa de Elara. No pátio de treinamento, ele desferia golpes implacáveis contra um boneco de palha, seu corpo um relógio de músculos, a chama primordial ardendo. Mas o puxão que sentia do medalhão de Elara era uma distração constante,
uma melodia dissonante em sua orquestra de dever. Mais tarde, Caelen foi à câmara de Elara. Não era um encontro formal, mas um momento de silêncio compartilhado. Ele não se sentou no trono, mas perto da lareira, a luz dançando em seu rosto austero. Seus olhos âmbar encontraram os dela. Há lendas antigas, ele começou, sua voz mais suave do que o habitual, revelando uma fresta em sua armadura. Antes de minha linhagem dominar a chama primordial, existiam os guardiões elementais. Lendas sussurram sobre um pacto perdido, sobre equilíbrio. Os símbolos em seu medalhão. Meu pai, o antigo rei, falava deles. Dizem que representam a união forçada dos elementos para criar a chama, mas algo se perdeu. Caelen estendeu a mão não para tocá-la, mas para indicar o medalhão. Minha mãe era uma ômega, frágil, segundo muitos, mas possuía uma força interna. Quando ela morreu, parte de mim congelou. Achei que proteger significava ser impenetrável. Sua coragem, Elara, me faz questionar isso. Era uma confissão rara, um vislumbre de sua própria ferida antiga, de seu medo de falhar. O medalhão de Elara esquentou, uma pulsação forte em seu peito, conectando-se à vulnerabilidade recém-revelada do rei. A conversa foi interrompida bruscamente. Gritos e o som metálico de lâminas ecoaram do pátio interno. Caelen se levantou em um salto. Valérios! Ele sabia que era uma ação de reconhecimento, uma provocação final antes do duelo. Um grupo de renegados, infiltrado através de uma passagem secreta nos muros do castelo, tentava incendiar os estábulos. Guardas alfas já se enfrentavam com eles. Caelen correu para fora, a armadura já sendo colocada por seus servos. Elara o seguiu, o coração martelando. Lá fora o caos. Cavalos relinchavam, fumaça escura subia. Um jovem guarda beta, Corvan, tentava apagar o fogo com uma baldeada de água, mas um dos renegados o atingiu na perna com uma adaga antes de ser derrubado. Ele gritou de dor, o osso exposto. Elara não pensou. Agachou-se ao lado de Corvan, ignorando o perigo. Sua mão, guiada por uma urgência gélida, tocou a ferida. Uma fina e sutil camada de gelo se formou, estancando o sangramento, aliviando a dor. O gelo não era visível a olhos desatentos, apenas um leve vapor frio, um sopro de inverno. Sua energia se esvaiu rapidamente, mas a ferida do Beta estava estabilizada. Caelen, que havia acabado de subjugar o último invasor, viu a cena. Seus olhos âmbar se fixaram em Elara, depois na ferida. Ele sentiu o frio, o puxão, mais forte do que nunca. Não era fraqueza, era salvação. Enquanto Caelen dava ordens para reforçar a segurança e cuidar dos feridos, Einar se aproximou, sua barba rala quase tremendo de fúria. Ele havia testemunhado a cena. Majestade, ele sibilou, os olhos astutos fixos em Elara. Isso é uma abominação. Se Valério souber que uma guardiã elemental, um poder descontrolado, está em seu castelo e o ajudando, ele nos destruirá. Einar não se importava com a vida de Corvan, apenas com a ascensão de Valérios. Caelen girou para Einar, sua expressão glacial. Cuide para que Valérios não saiba, conselheiro, ou será você a arder? Ameaça velada, mas direta. Pela primeira vez, Caelen sentiu uma fúria protetora por Elara. Ele não a via mais apenas como uma arma, mas como uma alma que precisava de sua proteção, talvez como a alma que poderia curar seu próprio coração de pedra. O rei se ajoelhou diante de Elara, seus olhos encontrando os dela. Você foi mais do que uma distração, Elara. Você foi a vantagem. O medalhão de lobo aquecido e pulsante parecia irradiar uma luz tênue, quase confirmando as palavras de Caelen.
Ele tocou o medalhão, sentindo a ligação ancestral. O que meu pai falava, as lendas não eram apenas histórias. A chama e o gelo talvez estejam destinados a se unir, não a se opor. Ele se referia à história se esquecida, à verdadeira união dos elementos. Elara sentiu uma nova onda de coragem, uma aceitação de seu poder. Ela não era uma aberração, era a guardiã e tinha um propósito. Mas a ameaça de Einar e a iminência do duelo pendiam sobre eles. Se Valério soubesse, a caçada seria implacável. Naquela noite a neve cessou, mas o vento uivava forte. O duelo seria ao amanhecer. Kaelin sabia que não era apenas seu trono em jogo, mas a vida de Elara e talvez a própria identidade do reino de Licanos. O que as lendas significavam para o futuro? E o que Elara seria capaz de fazer para proteger o lar que ela tanto desejava? O amanhecer traria a resposta, e um perigo ainda maior. O sol mal havia começado a espreitar no horizonte gelado, tingindo o céu de tons cinzentos e roxos. O gélido ar da fronteira que dividia o reino de Licanos da traiçoeira floresta sombria cortava a pele. Kaelen Volkov, vestindo uma armadura de batalha escura, com o brasão do lobo alfa em seu peito, estava no centro de um círculo improvisado. Ele esperava. Valérios, acompanhado por um grupo de alfas renegados, emergiu da névoa que pairava sobre a floresta. Seu rosto, marcado por uma cicatriz no olho direito, exibia um sorriso arrogante. Seus olhos, duas fendas de malevolência fixos em Kaelin. Elara estava escondida, como combinado, atrás de um amontoado de rochas cobertas de neve, perto da borda da arena de duelo. Seus olhos verdes varriam a cena. O medalhão de lobo em seu pescoço queimava, um braseiro contra sua pele fria, respondendo à tensão e ao medo que se enroscavam em seu peito. Seu conflito interno era um turbilhão. O medo ancestral de ser descoberta como aberração lutava com uma fúria crescente, uma necessidade desesperada de proteger Kaelin, o homem que lhe oferecera uma chance, um vislumbre de lar. Covarde Kaelin, sem herdeiro, sem honra. A voz de Valérios trovejou, ecoando pelas árvores desnudas. Licanos é fraco. Eu unirei este reino sob uma nova ordem. Kaelin não respondeu com palavras, mas com a fúria da chama primordial. Seus olhos âmbar brilharam, e a neve ao redor de seus pés estalou com a energia. Ele não podia falhar, não podia perder o reino, não podia perder a nova e estranha esperança que Elara representava. Ele viu Einar, o conselheiro astuto, entre os espectadores do lado de Licanos, seus olhos pequenos e traiçoeiros observando com curiosidade mórbida. O duelo começou. O choque de metais encheu o ar. Kaelin, um turbilhão de força e precisão, enfrentava Valérios, que se movia com uma agilidade traiçoeira, seus ataques visando os pontos fracos do rei. Elara sentiu a exaustão de Kaelin a cada golpe, a reverberação de sua chama primordial a exaurindo. A cada golpe que Valérios desferia, Elara sentia um puxão no coração. Este era o momento. Com a concentração quase dolorosa, Elara estendeu as mãos pálidas, suas palmas voltadas para o chão coberto de neve. Um fio invisível de energia gélida emanou dela, quase um sussurro. O chão sob os pés de Valérios endureceu sutilmente, transformando a neve macia em uma superfície escorregadia, cheia de pequenas irregularidades de gelo. Valérios tropeçou, perdendo o equilíbrio por um instante. Kaelin aproveitou a falha, desferindo um golpe no ombro do rival. O renegado rosnou. O quê? Valérios olhou para o chão, os olhos semicerrados, confusos. Ele sentiu o frio anormal. Está trapaceando, Kaelin. O chão está congelando.
Elara apertou o medalhão, que agora irradiava um calor intenso. A cada uso de seu poder, ela sentia uma pontada de dor, uma exaustão crescente, mas a adrenalina a impulsionava. Kaelen, embora focado em Valérios, sentiu o ar gélido, o puxão familiar vindo de onde Elara estava escondida. Uma faísca de esperança, uma confiança silenciosa, brilhou em seus olhos âmbar. Valérios, no entanto, não era tolo. Seus olhos vasculharam a área. Uma fêmea ômega com gelo. Ele sibilou, seu sorriso se alargando em uma careta cruel, não de surpresa, mas de reconhecimento. Você finalmente encontrou uma, não é, Kaelen? Uma guardiã elemental. O coração de Elara deu um salto. Como Valérios sabia. O pânico ameaçou dominá-la, mas a voz de Kaelen, brava e furiosa, a trouxe de volta. Continue lutando, Valérios. Não há trapaça aqui, apenas sua incompetência. Valérios se afastou, seus olhos fixos na direção onde Elara estava. Ele não a via, mas sentia sua presença gélida. Ah, Kaelen, o rei que nega seu próprio passado. As lendas não são apenas histórias para acalmar filhotes. A união da chama e do gelo é algo que eu busco há muito tempo. Ele jogou uma pequena adaga para o lado, atingindo uma rocha perto de Elara, um aviso. Eu sei sobre o medalhão, Kaelen. Ele é o elo, a chave para o poder primordial. Não é apenas o trono que eu quero, é ela. O choque gelou Elara. Valérios não queria apenas o reino. Ele queria ela e seu poder. O medalhão, o elo, a chave. Einar, que havia ouvido a revelação de Valérios, sentiu uma oportunidade. Majestade, ele está certo. Ela é um perigo, uma guardiã elemental descontrolada. Valérios sabe. Isso irá nos destruir. Ele apontou para as rochas de Elara, tentando expô-la. A fúria de Kaelen explodiu. A chama primordial queimou mais forte do que nunca em seus olhos. Ele girou para Einar, sua mão estendida. Uma onda de energia pura o atingiu, arremessando Einar contra o chão com um baque seco. Se atreva a atrair o seu rei mais uma vez, conselheiro, e nem Valérios poderá salvá-lo. Voltando-se para Valérios, Kaelen sentiu uma nova determinação, uma camada de gelo em sua própria raiva. Ele havia protegido Elara, ele a havia escolhido. Você não terá nem ela, nem meu reino, Valérios. Ele avançou, sua chama primordial, um escudo, seus golpes mais fortes e precisos. Elara, vendo Einar caído e Kaelen defendendo-a abertamente, sentiu o medo se dissipar, substituído por uma lealdade feroz. O medalhão em seu pescoço pulsava com uma energia nova, um calor que não era mais exaustivo, mas fortalecedor. As lendas que Kaelen mencionara, a união dos elementos, o pacto perdido, Valérios buscava isso. Ela ergueu as mãos novamente, mas desta vez não para uma distração sutil. A fronteira com a floresta sombria começou a emanar uma névoa densa, congelando a umidade do ar e criando uma barreira branca e impenetrável entre Kaelen e Valérios, dificultando os movimentos do inimigo e desorientando-o. O poder de Elara agora era visível, um redemoinho gélido. Valérios praguejou, batendo o punho na névoa. Eu vou tê-la, Kaelen. Ela é a chave para o poder. Você não pode se esconder atrás de sua aberração. O duelo continuou em meio à névoa. Kaelen, guiado por seus sentidos aguçados e pelo puxão em sua chama primordial, avançava contra Valérios. Elara, exausta, mas com uma força renovada, mantinha a barreira de gelo. As escolhas estavam feitas. Kaelen havia escolhido defendê-la, e ela o havia escolhido. O futuro do reino de Licanos não seria apenas sobre a força da chama, mas sobre a união de dois poderes há muito separados. O que mais Valérios sabia sobre as lendas e o medalhão?
e como a revelação do poder de Elara e o ataque de Einar alterariam a lealdade do conselho. O duelo estava longe do fim, e o verdadeiro jogo de poder apenas começara. Na manhã seguinte ao duelo, um silêncio pesado cobria o castelo de Licanos. A geada ainda prateava os telhados de pedra escura, mas o sol gelado começava a derreter as últimas marcas de sangue no pátio da fronteira. Valérios havia recuado, derrotado na batalha, mas sua voz ainda ecoava nos pensamentos de Caelen. Eu vou tê-la, ela é a chave para o poder. Elara, exausta, mas com uma nova chama em seu peito, estava em sua câmara. O medalhão de lobo agora não apenas quente, mas pulsando com uma energia que parecia se sincronizar com seu próprio coração. Ela não era mais uma aberração, mas uma guardiã, e agora um alvo. Seu conflito interno havia mudado. O medo de esconder seu dom se transformara no temor de usá-lo e as consequências, mas também na inegável necessidade de fazê-lo. Ela havia visto Caelen defendê-la abertamente, desafiando o próprio conselheiro, Einar. O rei de pedra, que antes julgava as emoções como fraqueza, havia escolhido a ela e sua verdade. Caelen Volkov estava em seu escritório, as vestes de batalha substituídas por uma túnica escura. Seus olhos âmbar, marcados pela noite sem sono, fixavam-se na neve caindo lá fora, a imagem de Valérios desaparecendo na floresta sombria. Ele havia vencido o duelo, mas a revelação do inimigo sobre Elara e o medalhão o consumia. Aquele puxão em sua chama primordial agora fazia sentido. A porta rangeu suavemente. Elara entrou, seus olhos verdes encontrando os dele. Ela segurava o medalhão cujas pequenas safiras nos olhos do lobo pareciam brilhar. Ele sabe, ela sussurrou, a voz embargada pela tensão. Valerio sabe sobre o medalhão e meu poder. Caelen assentiu, um vinco profundo na cicatriz de sua sobrancelha. Ele se levantou, caminhando até uma mesa antiga onde um pergaminho amarrotado jazia. Ele falou de um pacto perdido, da união da chama e do gelo. Meu pai tinha este pergaminho. É uma lenda, Elara, sobre o verdadeiro equilíbrio dos elementos. Diz que a chama primordial, embora poderosa, é incompleta sem o gelo. Ele estendeu a mão, apontando para um símbolo no pergaminho que espelhava os do verso do medalhão. Ele queria a união dos elementos para si. Elara sentiu um arrepio. A verdade de seu dom era muito maior do que imaginava. Não era uma maldição, mas uma peça de um equilíbrio antigo. Einar, ele tentou me expor. Einar foi banido. Caelen respondeu, a voz carregada de raiva contida. Sua traição foi clara. O conselho está em polvorosa, mas ele não mais servirá a Valérios aqui. Ele deu um passo à frente, sua sombra cobrindo Elara. Eu agi por impulso, por dever e por algo mais que não ouso nomear. Proteger você se tornou uma prioridade. Era uma confissão de vulnerabilidade rara para o rei, um desnudamento de sua própria armadura emocional. Elara ergueu a mão não para tocá-lo, mas para indicar o peito dele, sentindo a força da chama primordial. Eu vi em seus olhos a decisão de me defender. Não era fraqueza, majestade, era coragem. O medalhão em seu pescoço pulsava agora em sincronia com Caelen, um calor mútuo que preenchia o ar entre eles. Pela primeira vez ela não via seu poder como uma falha, mas como um propósito. Caelen a estudou, seus olhos âmbar suavizando. Minha mãe era ômega. Sua fragilidade aparente a tornou um alvo, e eu a perdi. Desde então criei muralhas, mas você, com seu dom, com sua coragem, me faz questionar se a verdadeira força não está em abraçar aquilo que nos torna únicos e em proteger uns aos outros,
mesmo diante do medo. Ele confessou em um tom quase inaudível o medo primordial que o assombrava, o de repetir o passado, de falhar em proteger aqueles que importavam. O silêncio que se seguiu não era de desconforto, mas de uma profunda compreensão compartilhada. As muralhas de Caelen não haviam desmoronado, mas uma fresta se abrira, um canal para uma intimidade emocional que ele nunca havia buscado. O amor que nascia ali não era apenas paixão, mas uma fusão de propósitos, testado pela ameaça de Valérios e pela hierarquia que condenava uma ômega como ela. Valérios não descansará, Caelen disse, voltando à sobriedade. Ele busca o poder primordial, a união de Flame e gelo. Ele se aproximou do medalhão de Elara, mas não o tocou. Os antigos símbolos nele representam essa união. Ele acredita que ao controlá-la, controlará o próprio equilíbrio. Elara sentiu um arrepio. Então ele não quer apenas o trono. Ele quer meu poder para desestabilizar os reinos. Exatamente, e ele não é o único. Há outros clãs na Floresta Sombria que reverenciam as lendas dos guardiões elementais. Alguns a veriam como uma deusa, outros como um perigo a ser erradicado. A sociedade alfa, dominada pela chama primordial, via qualquer outro poder como uma ameaça. Uma nova onda de medo gélido percorreu Elara, mas desta vez não a paralisou. Então eu lutarei, com meu gelo, majestade, e com a sua chama. Ela ergueu a cabeça, seus olhos verdes fixos nos dele, uma nova determinação endurecendo seu semblante. O medalhão em seu pescoço parecia confirmar suas palavras, aquecendo em um pulso constante. Caelen sentiu uma nova esperança. O reino de Licanos estava em perigo, mas agora não estava sozinho. No entanto, a semente da discórdia já havia sido plantada no conselho com a partida de Einar. Valérios não desistiria, e os sussurros sobre a aberração de Caelen certamente se espalhariam. O que Valérios faria a seguir para capturar a guardiã elemental? E como Caelen convenceria seu povo, cego pela tradição, a aceitar um poder tão antigo e diferente? O futuro de Licanos e de seu rei dependeria da união de dois elementos há muito esquecidos, mas agora despertos. Uma semana após o duelo na fronteira, o frio teimava em abraçar o reino de Licanos. A geada cobria cada folha na distante floresta sombria, e o castelo de pedra escura parecia suspirar sob o peso da incerteza. Valérios havia recuado, mas sua ameaça pairava como uma nuvem de tempestade. Elara estava em sua câmara, o aroma de pinho fresco trazido pelo vento através da janela aberta. Seu lobo ainda não retornara, mas a solidão era diferente agora, preenchida por uma resolução gélida. O medalhão de lobo em seu pescoço pulsava com um calor constante, um eco de seu próprio coração batendo mais forte. Seu conflito interno havia mudado. O medo de ser uma aberração dera lugar ao receio das consequências de seu dom e à necessidade ardente de controlar seu poder. Ela praticava um sopro gélido, quase invisível, emanando de suas palmas um controle que antes lhe parecia impossível. Caelen Volkov estava em seu escritório, a luz bruxuleante da lareira dançando sobre o antigo pergaminho que seu pai havia guardado. Seus olhos âmbar, marcados pela preocupação, fitavam os símbolos esquecidos que espelhavam o medalhão de Elara. Ele havia defendido Elara abertamente, banindo Einar, mas o conselho fervilhava em desconfiança. Caelen sentia o puxão da chama primordial, que agora parecia ressoar com o calor do medalhão, uma conexão que ele ainda lutava para entender. A porta rangeu. Elara adentrou, seus olhos verdes fixos no pergaminho. As lendas, ela sussurrou, o medalhão parecendo aquecer ainda mais.
Valerius as busca. Kaelen a fitou, sua expressão endurecida pela preocupação. Ele quer controlar o equilíbrio, Elara, a união da chama e do gelo. Ele acredita que ao te possuir, terá poder absoluto. Ele apontou para uma seção do pergaminho que descrevia a dissolução de um antigo pacto, onde os elementos foram divididos e o gelo marginalizado. Meu povo, eles verão isso como uma fraqueza, como uma ameaça. Kaelen se aproximou, sua sombra alta cobrindo-a. Quando perdi minha mãe, eu me fechei. Jurava que a fraqueza vinha do amor, da emoção. Jurava que a força era ser impenetrável. Mas ver você usar seu dom para ajudar, arriscando tudo, me fez ver que talvez a verdadeira fraqueza seja negar o que somos e a verdadeira força proteger o que importa. Sua voz era baixa, quase um sussurro, uma confissão crua. O medalhão em Elara pulsou com a mesma força, um elo inegável entre eles. Elara ergueu a mão para tocar seu ombro, um toque hesitante, mas cheio de empatia. Você não está sozinho, Majestade, e eu não sou mais uma aberração. Sou guardiã, e não serei uma vítima. O medalhão em seu pescoço irradiava um calor que não era mais estranho, mas familiar, quase como se o próprio medalhão tivesse um propósito a ser cumprido ao lado dela. O momento foi interrompido por batidas rudes na porta. Majestade, o conselho exige sua presença. Uma voz severa trovejou. Na sala do conselho, o ambiente era pesado como chumbo. As tochas tremeluziam, projetando sombras dançantes nos rostos preocupados dos alfas. No centro destacava-se Elder Borin, um alfa de cabelos brancos como a neve antiga, a voz grave como o troar de montanhas. Ele portava um pesado cajado de madeira entalhada, que batia no chão em intervalos regulares, marcando sua autoridade. Borin, um bastião da tradição, acreditava que a pureza da linhagem alfa era a única salvação de Ilicanos e que elementais eram relíquias perigosas. Majestade, Borin bradou, seu olhar fixo em Kaelen. Uma ômega com poderes ocultos em nosso castelo, enquanto Valerius nos ameaça? Que tipo de fraqueza é essa? Isso é uma afronta à chama primordial, uma aberração. Kaelen se manteve impassível, mas a chama primordial queimava em suas veias. Elara não é uma aberração, Borin. Ela é uma aliada. Uma aliada? Borin bufou, batendo o cajado no chão com mais força. Valerius busca o poder dos antigos elementos. Se ele capturá-la, Majestade, não será apenas seu trono que perderemos, mas a própria essência de Ilicanos. Ele temia que a fusão de elementos, se descontrolada, aniquilasse a supremacia alfa. Elara, que havia permanecido em um canto mais afastado, sentiu seu coração acelerar. O medalhão pulsou, frio e quente ao mesmo tempo, como se avisasse do perigo iminente. Ela viu a dúvida nos olhos de alguns conselheiros, o medo que Borin implantava. Kaelen estava em uma posição difícil. Ela não será capturada. Kaelen retrucou, sua voz baixa e perigosa. Meu dever é proteger meu povo, e isso inclui proteger todos que buscam refúgio sob minha guarda e que possuem a coragem de lutar por este reino. Ele olhou para Elara, um brilho de desafio em seus olhos âmbar. Borin desdenhou. Coragem? De uma ômega? Sua fraqueza já está corroendo seu julgamento, Majestade. Valerius enviou uma mensagem para a fronteira esta manhã. Ele jogou um pedaço de pergaminho manchado sobre a mesa. Um desafio, não mais por terra, mas pelos céus. Seus batedores avistaram bestas de gelo na floresta sombria, vindas das montanhas congeladas. E Valerius jura que são criações da aberração que você acolheu. O coração de Elara deu um salto gélido. Bestas de gelo? Ela não as havia criado. Isso era uma armadilha,
uma forma de incriminá-la, de forçar Kaelen a entregá-la. Seu medalhão brilhou com uma luz mais intensa, quase como um alarme, reagindo ao terror frio que a dominou. Kaelen pegou o pergaminho, lendo a mensagem de Valérius. A ameaça não era apenas pessoal, mas um ataque orquestrado para desestabilizar o reino, usando o medo do desconhecido contra ele. Ele olhou para Borin, depois para o rosto pálido de Elara. Não foram minhas criações. Elara sussurrou, a voz carregada de dor. Ela sabia que Valérius estava usando seu poder contra ela, distorcendo a verdade. O rei Volkov sentiu o peso das decisões. O que Valérius sabia sobre as antigas lendas e como ele manipularia os medos do conselho para destruir a confiança que Kaelen tentava construir. O desafio pelos céus era real e o destino de Elara e de Lícanos estava em jogo. 2 dias se passaram desde o tenso conselho e o frio cortante do último mês de inverno persistia em Lícanos. O castelo de pedra escura erguia-se desafiador, mas um silêncio pesado pairava sobre suas muralhas, carregado com a ameaça das bestas de gelo de Valérius. Elara estava em sua câmara, o aroma de pinho fresco trazido pelo vento através da janela aberta. Seu lobo não havia retornado, mas sua ausência agora parecia menos dolorosa, substituída por uma determinação gélida. O medalhão de lobo em seu pescoço pulsava com um calor constante, um eco de seu próprio coração batendo mais forte. Seu conflito interno era visceral. O medo de ser uma aberração dera lugar ao receio das consequências de seu dom e à necessidade ardente de controlar seu poder. Ela praticava um sopro gélido, quase invisível, emanando de suas palmas, um controle que antes lhe parecia impossível. As acusações de Valérius, as bestas de gelo, eram um teste direto. Ela precisava provar sua inocência não apenas para Kaelen, mas para si mesma. Kaelen Volkov estava em seu escritório, a luz bruxuleante da lareira dançando sobre o antigo pergaminho que seu pai havia guardado. Seus olhos âmbar, marcados pela preocupação, fitavam os símbolos esquecidos que espelhavam o medalhão de Elara. Ele havia defendido Elara abertamente, banindo Einar, mas o conselho fervilhava em desconfiança. Kaelen sentia o puxão da chama primordial, que agora parecia ressoar com o calor do medalhão, uma conexão que ele ainda lutava para entender. A lealdade de seu povo era crucial, mas sua própria convicção em Elara era uma força inegável. A porta rangeu. Elara entrou, seus olhos verdes fixos no pergaminho. As lendas, ela sussurrou, o medalhão parecendo aquecer ainda mais. Valérius as busca. Ele me incrimina com essas bestas. Kaelen a fitou, sua expressão endurecida pela preocupação. Ele quer controlar o equilíbrio, Elara, a união da chama e do gelo. Ele acredita que ao te possuir, terá poder absoluto. Ele apontou para uma seção do pergaminho que descrevia a dissolução de um antigo pacto, onde os elementos foram divididos e o gelo marginalizado. Meu povo, eles verão isso como uma fraqueza, como uma ameaça. Kaelen se aproximou, sua sombra alta cobrindo-a. Quando perdi minha mãe, eu me fechei, jurava que a fraqueza vinha do amor, da emoção. Jurava que a força era ser impenetrável. Mas ver você usar seu dom para ajudar, arriscando tudo, me fez ver que talvez a verdadeira fraqueza seja negar o que somos e a verdadeira força proteger o que importa. Sua voz era baixa, quase um sussurro, uma confissão crua. O medalhão em Elara pulsou com a mesma força, um elo inegável entre eles. Era uma partilha de fardos, um momento de conexão profunda, onde Kaelen, o rei de pedra, revelava mais uma fresta de sua alma. Elara ergueu a mão para tocar seu ombro, um toque hesitante, mas cheio de empatia.
Você não está sozinho, Majestade, e eu não sou mais uma aberração. Sou guardiã e não serei uma vítima. O medalhão em seu pescoço irradiava um calor que não era mais estranho, mais familiar, quase como se o próprio medalhão tivesse um propósito a ser cumprido ao lado dela. A chama de Kaelen e o gelo de Elara se reconheciam. O momento foi interrompido por batidas rudes na porta. Majestade, o conselho exige sua presença. Uma voz severa trovejou. Na sala do conselho, o ambiente era pesado como chumbo. As tochas tremeluziam, projetando sombras dançantes nos rostos preocupados dos alfas. No centro destacava-se Elder Borin, um alfa de cabelos brancos como a neve antiga, a voz grave como o troar de montanhas. Ele portava um pesado cajado de madeira entalhada, que batia no chão em intervalos regulares, marcando sua autoridade. Borin, um bastião da tradição, acreditava que a pureza da linhagem alfa era a única salvação de Lícanos e que elementais eram relíquias perigosas. Majestade! Borin bradou, seu olhar fixo em Kaelen. Uma ômega com poderes ocultos em nosso castelo, enquanto Valérios nos ameaça? Que tipo de fraqueza é essa? Isso é uma afronta à chama primordial, uma aberração. Kaelen se manteve impassível, mas a chama primordial queimava em suas veias. Elara não é uma aberração, Borin. Ela é uma aliada. Uma aliada? Borin bufou, batendo o cajado no chão com mais força. Valérios busca o poder dos antigos elementos. Se ele capturá-la, Majestade, não será apenas seu trono que perderemos, mas a própria essência de Lícanos. Ele temia que a fusão de elementos, se descontrolada, aniquilasse a supremacia alfa. Elara, que havia permanecido em um canto mais afastado, sentiu seu coração acelerar. O medalhão pulsou frio e quente ao mesmo tempo, como se avisasse do perigo iminente. Ela viu a dúvida nos olhos de alguns conselheiros, o medo que Borin plantava. Kaelen estava em uma posição difícil. Ela não será capturada. Kaelen retrucou, sua voz baixa e perigosa. Meu dever é proteger meu povo, e isso inclui proteger todos que buscam refúgio sob minha guarda e que possuem a coragem de lutar por este reino. Ele olhou para Elara, um brilho de desafio em seus olhos âmbar. Borin desdenhou. Coragem? De uma ômega? Sua fraqueza já está corroendo seu julgamento, Majestade. Valérios enviou uma mensagem para uma fronteira esta manhã. Ele jogou um pedaço de pergaminho manchado sobre a mesa. Um desafio não mais por terra, mas pelos céus. Seus batedores avistaram bestas de gelo na floresta sombria, vindas das montanhas congeladas, e Valérios jura que são criações da aberração que você acolheu. O coração de Elara deu um salto gélido. Bestas de gelo? Ela não as havia criado. Isso era uma armadilha, uma forma de incriminá-la, de forçar Kaelen a entregá-la. Seu medalhão brilhou com uma luz mais intensa, quase como um alarme, reagindo ao terror frio que a dominou. Kaelen pegou o pergaminho, lendo a mensagem de Valérios. A ameaça não era apenas pessoal, mas um ataque orquestrado para desestabilizar o reino, usando o medo do desconhecido contra ele. Ele olhou para Borin, depois para o rosto pálido de Elara. Não foram minhas criações, Elara sussurrou, a voz carregada de dor. Ela sabia que Valérios estava usando seu poder contra ela, distorcendo a verdade. De repente, um rugido monstruoso rasgou o ar gelado, vindo do céu. O som de pedras se estilhaçando ecoou. O castelo tremeu. Alarmes soaram. As bestas! Gritou um guarda correndo para a sala do conselho, o rosto pálido. Elas estão atacando os pináculos da guarda. Os alfas do conselho correram para as janelas, horrorizados. Duas criaturas massivas, feitas de gelo translúcido,
e olhos de safira fria, com asas membranosas, mergulhavam do céu, atacando as torres de vigia. Não eram simples animais, mas construções mágicas, grotescas e belas em sua malevolência. Valérios não havia mentido sobre a existência delas, apenas sobre a origem. Kaelen sentiu uma fúria ardente. Era uma clara emboscada projetada para desacreditar Elara e forçá-lo a entregá-la. Majestade é a sua aberração, Borhin gritou, os olhos cheios de medo e raiva. Elas são sua prova. Kaelen ignorou-o. Seus olhos âmbar se fixaram em Elara. Você pode pará-las? Sua voz era urgente, um pedido, não uma ordem. Era uma confiança total, posta à prova diante de todos. Elara olhou para as bestas de gelo destruindo as torres, para o rosto desesperado de Kaelen, para o terror nos olhos dos conselheiros. O medalhão de lobo em seu peito começou a irradiar um brilho prateado forte, quase uma resposta. Ela sentiu uma pontada de exaustão, mas a coragem superou o medo. Eu tentarei. A verdadeira batalha por Licanos e pelo futuro da união da chama e do gelo havia começado. Como Elara enfrentaria criaturas de seu próprio elemento, manipuladas por um inimigo astuto? E Kaelen, como ele manteria a confiança de seu povo enquanto protegia a guardiã elemental? A neve caía mais forte, um presságio de um inverno ainda mais perigoso. Naquele mesmo instante, o rugido das bestas de gelo rasgou o ar, sacudindo as fundações do castelo. Os pináculos da guarda, feitos de pedra escura, começaram a desmoronar sob os golpes implacáveis das criaturas translúcidas. Kaelen Volkov, com os olhos âmbar fixos em Elara, sentiu a urgência da sua pergunta. Você pode pará-las? O coração de Elara martelava, o medalhão de lobo em seu pescoço pulsava com um brilho prateado forte, quase gritando em resposta ao seu próprio terror gélido. Bestas de gelo. Criaturas do seu próprio elemento, mas manipuladas, distorcidas. Seu conflito interno ardia. O medo de ser a aberração se chocou com a fúria de ser incriminada, de ser usada como peão. Ela não podia falhar, não podia deixar Kaelen, que a tinha defendido, ser derrubado. Eu tentarei, ela respondeu, a voz quase inaudível, mas cheia de uma determinação nova. Kaelen não hesitou. Alfas, defendam os pináculos, protejam os portões. Ele bradou ordens, sua chama primordial vibrando, os músculos tensos sob as vestes escuras. Depois virou-se para Elara, seus olhos âmbar suavizando por uma fração de segundo. O conselho haverá, não esconda o que você é, use-o. Era uma ordem e uma permissão, um voto de confiança que quebrava as últimas barreiras de Kaelen. Elara sentiu um arrepio, não mais se esconder. Era um risco imenso, mas Kaelen acreditava nela, e ela, pela primeira vez, acreditava em si mesma. Os alfas correram, suas chamas ardendo para repelir o ataque. Kaelen avançou para uma das grandes janelas da sala do conselho, de onde se via o terror. Elara o seguiu, seus olhos verdes fixos nas bestas de gelo que mergulhavam. Duas delas, grotescas em sua beleza, tentavam arrancar um dos pináculos. Seus olhos de safira fria pareciam zombar do gelo de Elara. Majestade, ela é a causa. Ela atrai essas abominações. Elder Borhin gritou, o cajado batendo no chão com fúria, ecoando o medo dos outros conselheiros. Entregue-a a Valérios. Salve Licanos. Kaelen mal ouviu. Ele olhou para Elara, que já estendia as mãos. A pele dela estava pálida, mas uma aura gélida visível começou a emanar, cobrindo-a como um véu. Seus lábios moveram-se em um sussurro, palavras antigas em uma língua esquecida. O medalhão de lobo em seu pescoço pulsava com uma luz prateada intensa, espelhando a energia que fluía dela. Elara focou nas bestas. Ela não as atacaria com gelo bruto.
ela dissolveria o gelo delas. Seu poder não era de criação, mas de controle, de harmonia. Ela sentiu uma pontada de dor, uma exaustão quase insuportável, mas o calor do medalhão a impulsionou. Uma das bestas parou seu ataque cambaleando no ar. Uma rachadura sutil apareceu em sua asa translúcida. Depois outra. O gelo começou a desintegrar, não derretendo, mas voltando ao seu estado original de vapor. A criatura soltou um rugido estrangulado enquanto se desfazia em flocos de neve que se dissiparam no vento. Os alfas na linha de frente pararam, boquiabertos. Boring empalideceu, seu cajado caindo no chão. A segunda besta, percebendo o destino da primeira, girou, seus olhos de safira fixos em Elara. Ela sentiu uma onda de fúria gélida vindo da criatura, um ataque psíquico. Kaelen, ao lado dela, sentiu o puxão no ar, a ameaça invisível. Ele estendeu a mão, sua chama primordial erguendo uma barreira de calor entre Elara e a besta, um escudo flamejante que impediu a onda de atingi-la completamente. Elara se inclinou para ele, o calor de sua chama primordial acalmando seu tremor, as muralhas entre eles desabando. Obrigada, Majestade. Ela sussurrou, uma gratidão que queimava. Kaelen apenas acenou, seus olhos âmbar, cheios de uma proteção feroz. Ele estava em carne e osso, com ela. Ele sentia o custo do poder dela, a exaustão iminente. Concentre-se, guardiã, ele murmurou, o título saindo de seus lábios pela primeira vez com total convicção. Era um reconhecimento do seu valor, da sua identidade. Com a energia renovada pela proteção de Kaelen, Elara ergueu as mãos novamente, concentrando-se na segunda besta. O medalhão pulsava mais forte do que nunca, uma fusão de calor e frio. A segunda criatura também começou a rachar, o gelo se desfazendo em cascata até desaparecer em uma brisa gélida. Ambas as bestas foram destruídas. Elara cambaleou, a exaustão a atingindo como um martelo. Seus olhos verdes se fecharam por um instante, o corpo fraco. O medalhão de lobo, ainda quente, parecia sugar o resto de sua energia. Os guardas alfas, antes apavorados, agora olhavam para Elara com uma mistura de medo e reverência. Boring estava pálido e silencioso. Kaelen a segurou antes que caísse, seu braço forte envolvendo sua cintura. Elara, ele disse, a voz cheia de preocupação. Seus olhos âmbar encontraram os dela. A intimidade daquele momento, a vulnerabilidade e a confiança era algo que ele nunca havia imaginado. Ele a protegera e ela salvara parte de seu reino. Ele viu nela não apenas uma aliada, mas a peça que faltava para Lícanos e para seu próprio coração. Você os parou. A voz de Kaelen trouxe Elara de volta. Ela ergueu os olhos para ele. Eu sinto uma ligação. Ela sussurrou, apontando para o medalhão. Elas eram de gelo, mas não eram naturais. Havia algo artificial. Uma energia sombria as controlava. O medo não havia desaparecido, mas uma nova certeza se estabeleceu. Valerius não era apenas ambicioso, ele era perigoso e tinha conhecimento sobre as lendas que ela mal começava a compreender. Kaelen apertou-a mais contra si, protegendo-a dos olhares do conselho, do mundo. Ele usou as lendas contra nós, mas você as usou para nos salvar. O fogo da chama primordial e o gelo da guardiã se encontraram, criando um equilíbrio que Kaelen nunca soube que existia. Mas a batalha estava longe de terminar. A perda dos pináculos era real, os guardas estavam feridos e o medo dos elementais ainda pairava sobre o castelo. Valerius tinha mostrado sua mão, sua busca pelo poder primordial. O que mais ele sabia sobre o medalhão? E como ele havia criado aquelas bestas de gelo?
Kaelen sabia que tinha que descobrir, e para isso precisaria de Elara mais do que nunca. A primavera se aproximava, mas o inverno no reino de Licanos estava longe de acabar. 3 dias se passaram desde a destruição dos pináculos de guarda e a revelação do poder de Elara ao conselho. O frio cortante do último mês de inverno teimava em abraçar o reino de Licanos, mas uma nova camada de medo e de incerteza, gélida como as bestas desfeitas, cobria o castelo de pedra escura. Valérios havia recuado, mas seu desafio ecoava, e a desconfiança de Elder Borin e de outros conselheiros era um veneno lento. Elara estava em sua câmara, o aroma de pinho fresco trazido pelo vento através da janela aberta. Seu lobo não retornara, mas a solidão era diferente agora, preenchida por uma resolução gélida. O medalhão de lobo em seu pescoço pulsava com um calor constante, um eco de seu próprio coração batendo mais forte. O conflito interno de Elara era uma tempestade contida. Não mais o medo de ser uma aberração, mas o receio das consequências de seu dom, da visibilidade. Ela havia demonstrado seu poder, salvando o castelo, e em resposta Kaelen a havia defendido. Agora ela era um alvo declarado de Valérios e um ponto de discórdia dentro do próprio reino. Ela precisava entender mais sobre o que havia despertado dentro dela e sobre as lendas que Kaelen mencionara. Kaelen Volkov estava em seu escritório, a luz bruxuleante da lareira dançando sobre o antigo pergaminho de seu pai. Seus olhos âmbar, marcados pela noite sem sono e pela tensão constante, fitavam os símbolos esquecidos que espelhavam o medalhão de Elara. Ele havia protegido Elara publicamente, mas sabia que sua decisão havia abalado as fundações da tradição alfa. Kaelen sentia o puxão da chama primordial, que agora parecia ressoar com o calor do medalhão, uma conexão que ele estava começando a aceitar. A lealdade de seu povo era crucial, mas sua própria convicção em Elara era uma força inegável. A porta rangeu suavemente. Elara entrou, seus olhos verdes fixos no pergaminho. As lendas, ela sussurrou, o medalhão parecendo aquecer ainda mais. Valérios as busca. Ele me incriminou com aquelas bestas. Kaelen a fitou, sua expressão endurecida pela preocupação. Ele quer controlar o equilíbrio, Elara, a união da chama e do gelo. Ele acredita que ao te possuir, terá poder absoluto. Ele apontou para uma seção do pergaminho, escrita em uma caligrafia elaborada que descrevia a dissolução de um antigo pacto. Este pergaminho fala da era dos primordiais, antes mesmo de Licanos existir. Ele diz que a chama e o gelo eram guardados por linhagens irmãs, que trabalhavam em equilíbrio. Mas um grande conflito as dividiu. Para selar a paz, um antigo rei Alfa, o primeiro de minha linhagem, aprisionou o poder do gelo, forçando-o a se submeter à chama primordial. O gelo foi marginalizado e as linhagens dos guardiões elementais foram caçadas. Os símbolos em seu medalhão representam esse pacto perdido, o elo entre os dois poderes, e também a chave para libertar o gelo de sua prisão ancestral. Kaelen se aproximou, sua sombra alta cobrindo-a. Quando perdi minha mãe, eu me fechei. Jurava que a fraqueza vinha do amor, da emoção. Jurava que a força era ser impenetrável. Mas ver você, usar seu dom para ajudar, arriscando tudo, me fez ver que talvez a verdadeira fraqueza seja negar o que somos e a verdadeira força proteger o que importa. Sua voz era baixa, quase um sussurro, uma confissão crua. O medalhão em Elara pulsou com a mesma força, um elo inegável entre eles. Era uma partilha de fardos, um momento de conexão profunda, onde Kaelen, o rei de pedra, revelava mais uma fresta de sua alma e a dor que o moldara. Elara ergueu a mão para tocar seu ombro,
um toque hesitante, mas cheio de empatia. Você não está sozinho, Majestade, e eu não sou mais uma aberração. Sou guardiã, e não serei uma vítima. O medalhão em seu pescoço irradiava um calor que não era mais estranho, mas familiar, quase como se o próprio medalhão tivesse um propósito a ser cumprido ao lado dela. A chama de Kaelen e o gelo de Elara se reconheciam. O momento foi interrompido por batidas rudes na porta. Majestade, o conselho exige sua presença. Uma voz severa trovejou. Na sala do conselho, o ambiente era pesado como chumbo. As tochas tremeluziam, projetando sombras dançantes nos rostos preocupados dos alfas. No centro, destacava-se Elder Borin, um alfa de cabelos brancos como a neve antiga, a voz grave como o troar de montanhas. Ele portava um pesado cajado de madeira entalhada, que batia no chão em intervalos regulares, marcando sua autoridade. Borin, um bastião da tradição, acreditava que a pureza da linhagem alfa era a única salvação de Lícanos e que elementais eram relíquias perigosas. Majestade, Borin bradou, seu olhar fixo em Kaelen. Uma ômega com poderes ocultos em nosso castelo enquanto Valérios nos ameaça? Que tipo de fraqueza é essa? Isso é uma afronta à chama primordial, uma aberração. Sua decisão de protegê-la expôs Lícanos. Kaelen se manteve impassível. Elara não é uma aberração, Borin. Ela é uma aliada e sua coragem salvou nossos pináculos. Uma aliada? Borin bufou, batendo-lhe o cajado no chão com mais força. Valérios busca o poder dos antigos elementos. Ele sabe sobre o pacto. Seu pergaminho fala de um local, o coração gélido, nas montanhas congeladas, onde o gelo foi selado. Se ele capturá-la e usar o medalhão lá, não será apenas seu trono que perderemos, mas a própria essência de Lícanos. Ele pode fundir os elementos de forma descontrolada, destruindo a chama. Ele temia que a fusão de elementos, se descontrolada, aniquilasse a supremacia alfa, transformando o mundo como o conheciam. Elara, que havia permanecido em um canto mais afastado, sentiu seu coração acelerar. O medalhão pulsou, frio e quente ao mesmo tempo, como se avisasse do perigo iminente. Ela viu a dúvida nos olhos de alguns conselheiros, o medo que Borin plantava. Kaelen estava em uma posição difícil. A sociedade alfa, com sua rigidez hierárquica e a desvalorização dos ômegas, era um muro quase intransponível. Ela não será capturada. Kaelen retrucou, sua voz baixa e perigosa. Meu dever é proteger meu povo, e isso inclui proteger todos que buscam refúgio sob minha guarda e que possuem a coragem de lutar por este reino. Ele olhou para Elara, um brilho de desafio em seus olhos âmbar. Nós iremos ao coração gélido, iremos impedir Valérios de desestabilizar os reinos. Borin ofegou. Majestade, ir às montanhas congeladas com uma elemental, isso é loucura. Valérios espera por isso. Ele enviou batedores e um dos nossos soldados alfa, Licos, um patrulheiro experiente que conhece aquelas montanhas como a palma da mão, ainda não retornou de sua última missão de reconhecimento por lá. Ele pode ter descoberto algo sobre Valérios, ou pior, ter sido capturado. Kaelen sentiu o estômago gelar. Licos, um de seus melhores. Isso era um novo obstáculo. Uma prova de que Valérios já estava ativo nas montanhas congeladas, preparando sua armadilha. A decisão de ir ao coração gélido era arriscada, mas adiar significaria entregar a vantagem a Valérios. Elara, que ouvia tudo, sentiu o medalhão em seu pescoço ferver, um sinal de que o coração gélido a chamava e de que seu destino se atrelava irremediavelmente ao de Kaelen. O inverno ainda estava forte, mas a ameaça de Valérios estava prestes a se aquecer perigosamente.